Bem, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus possa estar entre nós hoje e sempre. Hoje estamos retornando com as transmissões. Na semana passada nós voltamos do recesso, mas a reunião foi um estudo, na verdade, foi um evangelho que fizemos, discutimos e fizemos uma análise do filme que na semana passada o grupo foi assistir, o Nosso Lar 2, então a gente aproveitou para fazer um estudo do evangelho, mas com foco analisando as passagens do filme. Foi bem interessante. A gente conseguiu trocar ideias assim, e assim cada um levantou algum aspecto do filme que nem sempre a gente consegue observar todos os aspectos. Então, no estudo é muito interessante. Então, foi bem rico, mas não fizemos a transmissão dele. Então, com transmissão pelo Instagram, estamos voltando, o pessoal já está chegando aí. Então, voltamos hoje, tá certo? E temos o imenso prazer de receber nosso irmão Maxwell, Max para os amigos íntimos, Max, né? E veio com sua esposa André, né? Aproveitaram para dar um passeio também em Caruaru para conhecer nossa terra aqui. Eles já vieram aqui outras vezes, mas deram uma voltinha no período de carnaval. Muita gentileza aceitou o nosso convite para vir aqui compartilhar conosco e a gente fica muito feliz. Ele faz parte do grupo Espírita Francisco de Assis, sua esposa também, né? São trabalhadores dedicados na casa, e uma casa que a gente tem um carinho muito grande, que já tivemos o grande prazer de participar por uma boa quantidade de anos, né? Acho que mais ou menos uns 10 anos, lá no iniciozinho, quando começou a casa, né? Hoje em dia a casa já se desenvolveu bastante, tem diversos trabalhos, desenvolve um trabalho que é o Lar de Clara, que é um trabalho muito bonito, que atende crianças, né, lá da região, já até com outros anexos, atende diversas localidades. É um trabalho muito bonito, além dos trabalhos espíritas naturais que já se faz, o trabalho de atendimento fraterno, o trabalho de acolhimento, né, o trabalho das visitas, o trabalho de campanha do quilo, ou seja, todas as tarefas que naturalmente a Casa Espírita faz. E é uma casa que tem um foco muito grande no estudo. E desse estudo que a casa, que o Jefferson desenvolve, muitos outros centros surgiram a partir de pessoas que participaram, aprenderam como é o funcionamento, né, que era um estudo sério, um estudo focado na doutrina, sem se desviar, né, com todo o respeito a outras correntes de trabalho. A gente pode até tocar naquele assunto, pode abordar, mas o nosso norte é o conhecimento espírita. E o Jefferson tem esse perfil bastante forte, né? E muitas pessoas que por lá passaram, ao fundar outros centros, outros lugares, levam esse tipo de cuidado, né, com o conhecimento espírita. Então, Maria Dolores é uma dessas casas, né? Graças a Deus. Então, temos muitos amigos queridos lá, nossa irmã Sônia, que é a responsável pelos trabalhos, nosso irmão Marcelo, que é seu filho, que hoje dirige o Lar de Clara, né? Nosso irmão Alisson e tantos outros, nosso irmão Marles querido, né? Está numa fasezinha aí de prova, mas está lutando forte, né? É um amigo muito querido, e tantos outros, nosso irmão Máscara, que participou há muito tempo, e tantos outros que já desencarnaram, né? Muito queridos que passaram por lá. E a Casa Espírita, ela tem esse aspecto, né? Então, além de ter os trabalhos, a gente tem que preparar os mais jovens, porque os antigos vão desencarnando e os mais jovens vão assumindo, senão a casa fecha. Então é algo que ele tem que se dedicar, dar a oportunidade ao mais jovem, para que ele possa dar a orientação e a oportunidade, para que ele possa desenvolver seus trabalhos. Alisson, por exemplo, que hoje é o vice-presidente, né, da casa, mas ele começou na juventude, bem novinho, eu ainda lembro desse tempo lá. E foi se dedicando e hoje é um trabalhador muito conhecido, faz palestras maravilhosas e é um dirigente muito sério. E desenvolve também um trabalho que é o Oásis de Dan, que é um projeto social também muito bonito e cuida também de crianças assim, em situação de vulnerabilidade, né? Então a gente vê aí como o trabalho espírita sério ele se propaga, né? Vai silenciosamente, devagarinho, mas vai formando as pessoas, isso vai se propagando na sociedade. Então é algo muito bonito. Pois bem, para não me estender muito, só dar alguns avisos para passar a palavra ao nosso irmão, tá certo? Hoje nós estamos tendo também, na verdade, será hoje, amanhã e terça-feira, é um evento de carnaval que está ocorrendo aqui em Caruaru, que é o SEAG, é o 21º SEAG. É um evento que é desenvolvido e é promovido pelo Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru, do qual nós fazemos parte também, e ajudamos aqui de alguma forma na organização, um pouco, né? Mas quem está mais à frente é o pessoal da AME, o pessoal do Bezerra de Menezes. E hoje, inclusive já terminou agora às 16h30, a palestra do nosso irmão Heleno Vidal, trazendo o tema Educação Espírita, Caminhos para a Evolução. Amanhã, isso tudo é das 14h30 às 16h30, viu, gente? Lá na AME.
Amanhã teremos Jesus, a essência do Espiritismo, tratado por Deninho Andrade. E na terça-feira, nosso irmão Luiz Fernando Lopes vai tratar do tema o Espiritismo e a vida mental. Certo? Então, quem quiser participar, é das 14h30 até as 16h30. Uma oportunidade de estudo nessa época de carnaval, né? Quem não viaja ou quem não é folião vai aproveitar para fazer os seus estudos. Quem quiser e puder, né? Aqui em nossa casa também não parou. Estamos hoje com o nosso irmão Maxwell, que vai tratar do tema, que é um tema, meu Deus do céu, um tema bem intrigante. Vamos ver. Sempre vivos. Uma reflexão espírita sobre a morte. Estou doido para ver isso. Sabe por quê? Porque a gente fala que a gente sobrevive à morte, mas a gente está vendo sempre vivos. Isso me marcou muito. A gente vai estar sempre vivo. A gente não analisa por esse lado, né? Muito bem, eu quero saber o que nosso irmão vai trazer para a gente. Tá certo? Então, para não se alongar muito, vamos fazer a nossa prece. Vou pedir nosso contato Ciso, por gentileza, vem fazer a prece. Boa tarde a todos. Amado Senhor Jesus, espiritualidade amiga, mais um domingo de carnaval, uma boa parte está aí na folia, pedimos ao Santíssimo que ilumine a todos, proteja a todos os irmãos que estão comemorando esse carnaval, nos ilumine, nos proteja, nossos irmãos dos hospitais, que estão presentes em prece, e a todos nós da casa aqui, Maria Dolores. Ilumine nosso irmão Maxwell, e com certeza dará uma palestra muito boa. Muito obrigado, que tenhamos uma excelente semana, porque o Senhor é nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. E sendo assim, pedimos permissão a Jesus para dar para iniciar o nosso trabalho. Então, com a palavra, nosso irmão Max. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Que o imenso amor de Jesus que nos envolve e trazendo aqui o abraço sincero, fraterno, carinhoso do Grupo Espírita Francisco de Assis, principalmente ao nosso irmão, querido irmão, que já fez parte de nossa casa, que ainda é considerado um trabalhador também de nossa casa, e que a gente possa, Alan, a partir desse momento, como espírito franciscanos que somos, onde houver dúvidas, que nós possamos levar a fé, e onde houver erros, que nós possamos levar a verdade. Como Alain bem disse, a gente vai iniciar nossas atividades hoje falando de um tema que é no mínimo curioso. Esse trabalho ele foi desenvolvido há uns anos atrás, e ele trouxe uma repercussão muito positiva a alguns trabalhadores do Jefa, porque ele trouxe muito consolo a várias pessoas. E aí, depois de algum tempo, conversando a respeito desse trabalho com a nossa irmã Rosane, que é trabalhadora do Jefa também, e à época era vice-presidente da nossa instituição, ela nos deu a ideia e diz assim: Maxi, por que você não leva esse trabalho, essa proposta de apresentação desse trabalho para outros centros? Eu acho que é um trabalho relevante, que vale a pena você também estudar, levar para as pessoas essas reflexões. E graças a Deus, de lá para cá, já faz mais de um ano, a gente vem fazendo a proposta de apresentação nos vários centros que a gente visita como expositor, e tem dado realmente um bom resultado. As pessoas, no modo geral, se sentem muito felizes, gratas em relação a esse trabalho que não é meu, é nosso, né? A gente nunca faz o trabalho sozinho. A gente tem muito de intuições e de ajuda espiritual para que a gente possa desenvolver qualquer atividade. E em particular, em relação a essa, a gente teve a ajuda de espíritos como Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda. Ao longo da apresentação vocês vão ver, porque tudo tem referência, tá, gente? Então, dando início, né? O título da nossa exposição é Sempre Vivos, uma reflexão espírita sobre diferentes aspectos da morte. Mas como o nosso irmão Alan disse, sempre vivos. Então, para a gente dar início, a gente começa
trazendo algumas considerações do Espírito Emmanuel, está lá nesse livrinho aí, ó, Pão Nosso, né? E Emmanuel traz para a gente o seguinte esclarecimento. Diz lá Emmanuel: considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espírita utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. E continua ele dizendo: espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Então, gente, para nós que trabalhamos, por exemplo, em reuniões mediúnicas há muitos anos, muitas vezes a gente encontra relatos de espíritos, irmãos nossos, que estão profundamente sentidos com aquilo que está lhes ocorrendo a eles, por conta dos sentimentos que estão carregando ou das perturbações que estão tendo em relação ao estado de espírito desencarnado e não ao estado de morte. Por que a perturbação? Porque muitos deles se apresentam com um alto grau de consciência culpada ou culposa, tanto por terem feito mal a si próprios ou a outros irmãos também. Então, esse tipo de sentimento, o sentimento de culpa que o espírito carrega, traz para ele, na hora do desencarne também, um desconforto, um incômodo muito grande em relação à sua situação consciencial. Então, assim, Emmanuel nos alerta nesse texto, ele dá um toquezinho na gente de leve, do que a gente precisa construir em nossas vidas, para que a gente tenha uma morte na qual a nossa consciência culpada ou culposa não venha a trazer maiores perturbações ao espírito. Então, é preciso que a gente atente aos detalhes de tudo aquilo que a doutrina espírita nos oferece, nós que já temos essa grande oportunidade de conviver, de aprender e de conhecer a doutrina espírita, a gente analisar e avaliar muito sinceramente o que nós estamos fazendo com aquilo que recebemos. São verdadeiros tesouros aqueles que a doutrina espírita oferece a cada um de nós. É um verdadeiro tesouro que precisa ser multiplicado e não enterrado ou escondido. E quanto mais a gente se dedica a essa doutrina que é pautada nos ensinamentos de Jesus de Nazaré, mais a gente fortalece nossas convicções e mais a gente reconhece o quanto de bom e de bem nós podemos realizar ou já realizamos. Então, faz-se necessário que para que a gente não tenha essa consciência culpada, de culpado ou culposa em nossas mentes na hora do desencarne, que a gente construa e evolua a nossa vida de acordo com os parâmetros que são fornecidos através de Jesus com a doutrina espírita para a gente. Emmanuel tece nesses comentários do livro Pão Nosso, ele já diz para a gente um pouquinho, nos meandros dessa mensagem, um pouquinho disso que é a nossa responsabilidade conosco mesmo e os problemas que a gente pode enfrentar caso a gente não procure se reajustar diante das leis de Deus e ser reajustada também com as nossas consciências. Bom, aí lá no livro Conflitos Existenciais, a nossa irmã Joana de Ângeles, ela traz para a gente a visão
orgânico-biológica. É como se fosse a visão fisiológica da gente em relação à morte. E ela dá uma explicação que é bem interessante. Ela diz assim, ó: a fatalidade biológica estabelece que tudo quanto nasce, morre. O processo de desenvolvimento celular, nas suas contínuas transformações, alcança um momento no qual cessa, dando início a outra ordem de fenômenos transformadores. Será que a morte não seria para nós também um fenômeno transformador, ao invés de um fenômeno de aniquilamento? E continua Joana dizendo assim, ó: a cada segundo morrem 30 milhões de hemácias que são substituídas por outras. Da mesma maneira, expressiva do corpo cede lugar a outra substituta, graças à qual a vida prossegue inalterada. Então, assim, esse fenômeno de transformação, ou como queiram falar, de morte, ele está acontecendo dentro de nós, no nosso organismo, o tempo todo. E nós não sobrevivemos? Não é por conta também dessas transformações e não morte que nós estamos sobrevivendo? Vejam aqui essa visão muito interessante, essa visão orgânico-biológica que Joana de Ângeles traz para a gente nesse livro, nesse pequeno trecho, já mostrando para a gente que o fenômeno da transformação, ele existe inclusive já dentro de nós, no nosso corpo físico. Já é um sintoma, ou já é um indício de que a gente vive e convive constantemente com esse fenômeno. Mais adiante, a gente vai encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em relação, a gente viu agora, né, como se processam a morte biológica, né, ou a transformação biológica. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um trecho que fala para a gente a respeito do desligamento. O que é que Kardec, junto com os amigos benfeitores espirituais em o Evangelho, falou para a gente, trouxe para a gente em relação a isso. Que é uma coisa muito interessante o conteúdo desse texto, porque ele é consolador e cheio de esperanças para a gente. O que diz o texto? Ó: a fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros, favorecem e aceleram o desligamento do espírito por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo, tanto que frequentemente a vida corpórea ainda não se extinguiu de todo e a alma, impaciente, já alçou o voo para a imensidade. Ao contrário, no homem que concentra, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são muito mais tenazes. Penosa e dolorosa é a separação, e cheio de perturbação e ansiedade o despertar no além-túmulo. Está lá no Evangelho, no capítulo 28, o item 40, e o item 28, 57 a 61. E tem um exemplo muito curioso, eu acredito que seja na Revista Espírita, não lembro o ano agora, de um espírito chamado Sanson, que era muito amigo de Kardec. E Sanson deu uma comunicação um dia depois do seu desencarne. Vejam a situação desse espírito. Ele disse, com todas as letras ipsilíteres, ele disse que no momento do desencarne, ele, mesmo sendo um espírito que já vinha dando uma contribuição muito boa para a doutrina espírita, um espírito que já vinha se modificando muito em relação à reforma íntima e tudo, ele teve pequenos minutos ou algumas horas de perturbação, mas que logo em seguida ele foi capaz de entrever, de ver inclusive as pessoas que estavam acompanhando o seu sepultamento, de ter contato com espíritos amigos que já o conheciam
e que o estado dele era um estado de total lucidez logo após o seu desencarne. Então, vejamos então o quanto a doutrina espírita pode contribuir e fazer por nós nesse momento tão difícil e doloroso que é o momento da morte. Um espírito que, horas depois do seu desencarne, consegue com lucidez e com tranquilidade ver e rever aquelas pessoas com quem ele convivia, até mesmo no momento do seu sepultamento. Quanto merecimento e quanto de bom e de bem esse homem, Sanson, não construiu, não deu de contribuição à doutrina espírita, por exemplo, para trazer um dia seguinte à sua morte essas informações. E o Evangelho, nesta mensagem que a gente acabou de ler, traz esse consolo para a gente também, né? Falando a respeito da situação do nosso corpo e e também a respeito da nossa situação mental, espiritual no momento do desencarne. Que outra doutrina ou que outras doutrinas que eu não conheço trazem para a gente com tanta clareza e simplicidade informações como essas? Eu tenho certeza, porque não vou discriminar nenhuma religião, mas eu tenho certeza que poucas trazem para nós essa clareza que a doutrina espírita oferece em relação à situação do espírito no momento do desencarne. Dando continuidade, o que é que a gente deve evitar no momento do nosso desencarne? Isso está lá no livro Nas Fronteiras da Loucura, e é de Manuel Filomeno de Miranda, é isso? Manuel Filomeno de Miranda. E Manuel, nesse livro, ele dá a gente algumas sugestões do que a gente precisa urgentemente evitar nesse momento que é tão difícil, né? E lá ele diz assim, a lamentação e os impropérios que a ausência de segurança religiosa, a par da angústia enlouquecedora e da revolta, promovendo cenas que poderiam ser evitadas, produzem no espírito recém-liberto maior soma de desconforto. Porquanto, atravessando momentos de alta sensibilidade psíquica, automática vinculação com o corpo, sem dúvida, e a família, as atitudes referidas transformam-se em chuvas de fagulhas comburentes que os atingem, ferindo-os ou dando-lhes a sensação de ácidos que os corroem por dentro. Então, assim, estar atento. Tomei conhecimento que desencarnei, evitar as lamentações e os impropérios. É hora de orar, rogar, pedir a Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria de Nazaré, que nos ampare, que nos assista, para que os benfeitores amigos espirituais possam ter facilidade de se aproximar de nós e dar a gente, naquele momento de tanta conturbação, inclusive mental, dar a gente o devido refrigério. Está aí a sugestão importantíssima de Manuel Filomeno de Miranda para a gente nessa obra Nas Fronteiras da Loucura. Então é isso, o que evitar, né? Aí, lá no livro Pensamento e Vida, o nosso irmão Emmanuel, ele vem trazer para a gente algo referente ao nosso conteúdo mental, a situação do nosso conteúdo mental, inclusive em relação a esse momento. Nós temos um amigo muito querido que está passando por um momento difícil, muito difícil, e ele sabe que a possibilidade de ele desencarnar a qualquer momento é muito grande, por conta de uma doença muito grave. Mas o conteúdo mental desse nosso amigo, ele já está tão amadurecido em relação às verdades espirituais, que até o momento, eu visitei ele recentemente por 2 dias seguidos, até o momento a gente não percebe, não enxerga nenhum tipo de perturbação.
Eu cheguei a perguntar: meu amigo, materialmente falando, a gente sabe que você não está bem. A gente tem consciência disso. Mas como é que está a tua cabeça? Como é que está o teu espírito em relação a essa realidade aí que está rodeando você? Ele disse: estou tranquilão, está tudo bem. Já preparei minha família, tenho consciência do que vai acontecer e é de boa, Max. Estou de boa porque isso faz parte da vida. Quanta lucidez e consciência. Que conteúdo mental extraordinário tem esse nosso irmão diante de uma realidade tão dura e difícil. Graças a Deus, não está havendo sofrimento material. Graças a Deus, ele não vem sentindo dores em relação ao seu sofrimento. Aí, Emmanuel diz assim, ó: a morte extrai a soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos a viver transitoriamente dentro dele. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu, e se é o mal, estaremos detidos na parcela de inferno que corresponde aos males de nossa autoria, até que se extinga o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Então vejamos, é a velha pergunta de sempre. Parece até um expositor muito chato, tal do Maxwell, porque ele está sempre perguntando isso nas exposições dele, nos grupos de estudo. O que é que nós estamos fazendo com aquilo que recebemos? Como nós estamos agindo com o alimento espiritual que nos é oferecido em momentos, por exemplo, como esse? Será que esse alimento que nos é oferecido através da espiritualidade amiga, através da doutrina espírita, através dos benfeitores espirituais que nos cercam, através dos irmãos encarnados que trazem suas mensagens para nós, será que esse alimento está sendo bem digerido? O que é que eu estou fazendo, o que é que nós estamos fazendo com esse alimento para proporcionar a nós a devida segurança, tranquilidade e paz de consciência em momentos como esse futuros nossos? Porque a gente sabe que cedo ou tarde ela vem nos resgatar. Mas dependendo de como nós estamos nos alimentando desses ensinamentos, ou de como nós estamos propagando esses ensinamentos, a nossa morte, ela vai ter em nosso conteúdo mental um sentimento de paz, de harmonia, de equilíbrio que é o céu, ou um sentimento de tormentos realmente angustiantes. Não sou eu que estou dizendo isso. Está aí, no livro de Emmanuel, Pensamento e Vida. Os espíritos, os benfeitores amigos espirituais estão o tempo todo conosco, contribuindo, colaborando para que a gente tenha informações relevantes a respeito de todo o bem que nós possamos praticar para nós mesmos, mas principalmente para com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos. Bom, lá no livro O Céu e o Inferno, a gente vai aprender um pouquinho a respeito dessa história da perturbação no momento da morte. E lá no livro a gente encontra um texto que está na segunda parte do livro, no capítulo 1, o item 6, que diz assim: a perturbação pode ser considerada o estado normal no instante da morte e perdura por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. A proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável àquele que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas, a vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara, desperta-se a memória e o conhecimento de si mesma. Bem diverso é, contudo, esse despertar. Calmo para uns, acorda-lhe sensações deliciosas, tétrico, aterrador e ansioso para outros,
é qual horrendo pesadelo. Está lá, em O Livro do Céu e Inferno, lá na segunda parte do capítulo 1, o item 6. Nós que participamos de reunião mediúnica há muitos anos, a gente se deflagra às vezes, a gente se esbarra às vezes com relatos de espíritos que ou dão seu testemunho de desentendimento das coisas, mas que estão em uma relativa paz, ou que estão em extremo grau de perturbação espiritual. Recentemente, numa reunião mediúnica da qual participamos, o espírito de uma senhora bem idosa, camponesa, deu comunicação através de uma amiga e ela estava sem entender o que estava se passando. Quando se foi conversando com ela, a gente descobriu que ela tinha uma doença incurável e que essa doença foi que levou ela ao desencarne. Quando foi explicado para ela, depois de um bom tempo de conversa, que ela se encontrava no plano espiritual, ela muito resignadamente, muito tranquilamente, disse assim: quer dizer, moço, para o nosso esclarecedor, quer dizer que morrer é assim? É assim, a senhora está no plano espiritual, a senhora não tem mais o seu corpo físico. E aquelas dores que eu sentia, eu não vou sentir mais? Não, a senhora não tem mais necessidade de passar por aqueles sentimentos de dores e tudo. Mas me diga uma coisa, eu gosto muito de trabalhar, eu vou ter o que fazer aqui? Vejam que a pessoa já estava canalizando seus pensamentos para fazer algo de positivo, de construtivo em sua vida. E essa camponesa, essa senhora, foi muito bem assistida, muito bem acolhida pelos benfeitores amigos espirituais, deixou uma mensagem maravilhosa para todos nós em relação da importância do trabalho, tanto o trabalho espiritual, como o trabalho material, como o trabalho mental, dando para a gente um exemplo do que é um bom desencarne. Paralelo a isso, a gente tem relatos, muitos, a grande maioria de espíritos que estão em terríveis, tristes situação de sofrimento e de dor, por conta de não quererem aceitar a sua nova realidade, que é a realidade espiritual, e quererem a todo custo voltar a estar no plano físico, no plano material. E estranho muito o fato de às vezes a gente esclarecer para ele: você não tem mais o seu corpo físico, mas o senhor não está me vendo? Já aconteceu coisas até engraçadas de um espírito conversando com uma das facilitadoras, das orientadoras: mas a senhora não está me vendo? Não. Ah, então a senhora é cega, é? Não, meu amigo, eu não estou lhe vendo porque você está num plano, numa situação espiritual que não é a minha. Eu estou encarnada, eu estou na matéria. Mas como é que a senhora está conversando comigo então? E aí é feito todo um procedimento no qual o espírito é esclarecido de que ele está se utilizando do corpo de uma outra pessoa, o médium, para dar o seu recado, para dar a sua comunicação. Isso, em alguns, causa mais perturbação ainda, até mesmo porque já teve casos de espíritos não aceitarem o fato de estarem dando comunicação, ele e um homem estarem dando comunicação através do corpo de uma mulher. Até isso já se criou problema, né? Mas com o tempo, na conversa, a gente vai procurando, né? O esclarecedor vai procurando esclarecer da melhor forma possível, né? A condição dele, com muito acolhimento, com muito entendimento, com muita calma, tranquilidade e transparência, para que ele aqueça essa nova realidade. E através dessa informação que lhe é passada, ele possa acalmar o seu espírito, aceitar essa nova realidade e viver essa nova realidade de uma forma que era muito diferente da realidade em que ele vivia enquanto espírito encarnado.
Dando continuidade então, lá no livro Painéis da Obsessão, a gente encontra na análise significativa de Manuel Filomeno de Miranda, uma análise que ele faz, um relato que ele faz a respeito da reforma íntima, da saúde e da doença. Como reforma íntima traz contribuições valorosas para a nossa saúde e também para a nossa doença. Então, ele diz assim, se referindo à morte, tá? A presença da morte é sempre uma proposta de imediata reforma íntima. Quando não raro, o homem faz promessas e negocia com a divindade em vãs pechinchas. Isso é curioso, é bem engraçado isso também. Que denotam a infância moral em que estagiam irresponsáveis. Quando passa o aparente perigo e a saúde retorna, modificam as paisagens mentais e arroja-se aos mesmos programas de insensatez. Está lá Manuel Filomeno de Miranda. Então, eu vou tomar, por exemplo, a mim mesmo, porque nada melhor do que a gente falar da gente mesmo, né? Se bem que eu tive juízo e fiz aquilo que Manuel Filomeno de Miranda alerta aqui com a gente. Eu sempre gostei muito de futebol e até poucos meses atrás eu jogava futebol toda quinta-feira. Amava jogar futebol. Só que aí o que foi que aconteceu? Eu comecei a sentir uma dor que me incomodava muito, principalmente quando eu dava grandes chutes na bola. Quando eu precisava fazer um lançamento, coisa e tal, a perna doía. E às vezes quando eu precisava correr, eu sou muito comprido, a perna comprida, eu precisava correr mais do que o colega que está aqui do lado, às vezes eu sentia a pontada e eu parava porque eu não aguentava a dor. É aquela dor que a gente diz que se irradia pelo ciático. Fui fazer uma consulta porque aquilo estava me incomodando muito e atrapalhando o meu desempenho na bola, né, que já não é grande coisa, mas eu me esforçava para fazer alguma coisa. E aí o médico disse: Max, é o seguinte, você vai ter que deixar de jogar futebol. Mas o que foi que houve, doutor? Ele disse: olha, você tem osteoartrose, você está com osteoartrose. Isso a princípio não tem cura, você vai ter que aprender a conviver com ela. Agora o que você pode fazer é fortalecer sua musculatura, que você está precisando fortalecer sua musculatura, mas infelizmente esportes de alto impacto você não vai mais precisar, você não vai mais poder fazer, principalmente futebol. Tá bom, e aí o que é que o senhor me recomenda? Faça a musculação. Uma semana depois, eu tive que me despedir da equipe, do pessoal que jogava bola comigo. Deixei eles com muito sentido, porque realmente eu gostava muito de estar com eles toda quinta-feira, e comecei a fazer a musculação. Atendendo a recomendação médica, eu comecei a fazer a musculação, consegui fazer um certo fortalecimento da minha perna direita, que é na perna direita o problema. E graças a Deus as dores hoje são menores, mas elas ainda existem. Inclusive existem determinados movimentos que eu preciso fazer com a minha perna que eu não consigo fazer, que eu tenho dificuldade de fazer porque ainda dói, né? Então a gente precisa até fazer uma reconsulta com o médico para ver se tem como amenizar mais essa dor, e determinados exercícios na academia também eu não consigo fazer, né? Então assim, eu não poderia, por exemplo, ter feito um acordo com Deus, né? Deus, quebra o galho aí, eu vou deixar de fazer determinadas coisas, que é isso aqui que Manuel Filomeno de Miranda está alertando a gente, né? Eu vou deixar de fazer determinadas coisas, mas o Senhor faz com que essa osteoartrose ela melhore de vez. E aí eu vou sentir uma melhorazinha, né? Porque eu estou fazendo os exercícios. Aí eu volto a jogar futebol. E eu deixo de ouvir uma orientação médica. Quem sabe até essa osteoartrose, sabe Deus, ela não veio justamente para me poupar de coisa pior. Não é verdade? Então assim, quando a espiritualidade, quando Deus nosso Pai oferece a gente uma dificuldade qualquer em nossas vidas, talvez seja um alerta, ou talvez seja um presente que Ele está nos oferecendo, para que a gente não possa cair talvez em erros piores, ou que a gente não possa se prejudicar muito mais do que talvez já esteja se prejudicando.
prestar atenção nisso e não está querendo fazer, como diz Manuel Filomeno de Miranda, esses acordozinhos, essas vãs pechinchas com a espiritualidade, com Deus, porque isso não vai favorecer a nenhum de nós. Bom, lá no livro Ideal Espírita tem uma reflexão muito curiosa sobre alegria e remorso nesse momento, no momento do desencarne. Diz assim, ó: além da morte, as alegrias são fulgurações crescentes do espírito, na liberação das forças emotivas que se descartam da matéria mais densa. Entretanto, no mesmo princípio, as dores da consciência atingem o superlativo das angústias. À vista disso, o remorso em nós é qual fulcro de agonias morais, reavivendo a lembrança dos nossos erros com espantoso poder de repetição. Emmanuel, no livro Ideal Espírita. Tem a caridade, segundo os benfeitores amigos espirituais trouxeram para a gente, ela é constituída do BIP, a benevolência para com todos, a indulgência para com a falta dos outros ou com as faltas alheias e o perdão das ofensas. E Kardec perguntou à espiritualidade, dessas 3 virtudes a serem alcançadas por nós, qual seria a mais difícil de ser alcançada? E a gente sabe que a resposta dos benfeitores amigos espirituais foi a seguinte: o perdão. Quantos espíritos, em reuniões mediúnicas das quais participamos, não se encontram em verdadeiro estado de perturbação espiritual por conta do sentimento de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de falta de perdão que carregam? E Jesus recomendou para que a gente se harmonizasse com nossos irmãos enquanto estamos a caminho. Porque sabia e sabe Jesus dos males e das perturbações que nós passamos todas as vezes que a gente insiste em não exercitar a maior das virtudes, uma das mais belas virtudes, que é o perdão. Jesus o tempo todo ensinou a gente, inclusive a Pedro, para que a gente perdoasse não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E o perdão é realmente, para muitos de nós, tarefa muito difícil de ser alcançada, obtida, por conta de nós ainda estarmos muito enraizados nos nossos sentimentos de orgulho, de vaidade, de egoísmo. Ele é tão pernicioso que causa em nós doenças, até doenças graves. E Joana de Ângeles nos diz que as células do nosso organismo funcionam no sentido horário. Eu não sabia disso. Mas que todas as vezes que nós alimentamos em nós determinados sentimentos que são contrários às leis de Deus, que são contrários àquilo que Jesus nos oferece, essas células começam a funcionar no sentido anti-horário, trazendo para o corpo físico, ou para aquele órgão, verdadeiros danos. E aí o que eu acho curioso é o exemplo que é dado. Por exemplo, quando eu sinto mágoa, rancor, ódio de alguém, normalmente, geralmente, dá um nozinho na garganta, não dá? Você vê a pessoa lá do outro lado da calçada, vixe, lá vem fulano, chega já a me dar um embrulho. Esse embrulho que você sente, esse mal-estar que você sente, não é por causa da pessoa em si, não, é por causa do sentimento que você está carregando por ela. Você não consegue perdoá-la, você não consegue buscar entendê-la. Aí assim, vai alimentando esse sentimento, para tu ver esse sentimento gerar em ti, gerar na tua pessoa, uma gastrite, uma laringite, uma faringite, essas ites da vida que podem até se tornar em um câncer. Por quê? Porque você não soube, não sabe lidar com o perdão.
Você não sabe perdoar. E aí você adoece o seu corpo físico com aquele estado mental pernicioso e doente que você alimenta. É triste, mas é verdade. E não é Maxwell que está dizendo isso. São os espíritos benfeitores amigos, é Joana de Ângeles. O que mais? A gente tem aqui uma coisa muito curiosa que muita gente nos pergunta, principalmente a nós espíritas, sobre as necessidades básicas, né? Vem cá, quando eu gosto muito de... Eu tenho muita sede, eu sou muito calorento. Será que lá quando eu desencarnar vou sentir muita sede? E fome? Rapaz, eu gosto tanto de comer tal coisa. Como vai ser isso? Aí a gente encontrou, lá no livro de Célia Xavier de Camargo, ela faz uma psicografia na qual ela fala de Leão Tolstói, né? E ele traz para a gente esse ensinamento. Após a grande viagem, as necessidades básicas e fisiológicas continuam existindo. Olha, sentimos frio, calor, fome e sede. Temos a sensação de que o perispírito é o nosso organismo material, aquele mesmo do qual nos servimos por tantos anos na Terra. Estamos vivos, uma vez que sentimos a temperatura da pele, o calor das mãos, o sangue correr nas veias e artérias, o coração bater no peito, a carne sobre a epiderme, os músculos, os ossos, os órgãos, em suma, o pulsar da vida. Tudo isso porque a nossa mente ainda está muito enraizada nos sentimentos que a gente tinha da matéria. A gente não compreende e não entende a situação de um corpo perispiritual, que é um corpo semimaterial. A gente não tem esse entendimento. Se o recém-chegado está ferido ou enfermo, experimenta dor, sofrimento que lhe parece físico, vê o sangue quente que escorre das feridas abertas, sente os ossos fraturados, a sensação de esmagamento dos tecidos e todos os traumas e sequelas que porventura tenham ocasionado a morte do corpo de carne. Então, assim, é comum, gente, nas nossas reuniões mediúnicas, espíritos que desencarnaram em situação violenta, por exemplo, eles continuarem dizendo a gente, porque ainda não se aperceberam que não tem o corpo físico, que aquele corpo que eles estão enxergando é o seu corpo espiritual, o seu perispírito, e eles narrarem de dores cruciantes que estão sentindo por conta do trauma ou da dor, né, a qual levou ele à fatalidade. É muito comum isso. E aí é mais difícil ainda para o esclarecedor, que na minha opinião, uma opinião sincera, depois de alguns anos de reunião mediúnica, a gente é aplicador de paz na reunião mediúnica, depois de tantos anos a gente tem consciência de que o papel mais difícil dentro de um trabalho mediúnico é do esclarecedor, porque ele tem que estar muito atento àquilo que está conversando, tem que estar muito atento àquilo que ele está dizendo e muito atento também às sugestões que estão sendo dadas através de intuição para que ele possa ajudar o espírito. É muito difícil o trabalho de um esclarecedor. Então é isso. Até a gente se aperceber depois do momento de desencarne que nós não temos mais um corpo físico e que a gente pode se isentar desses sentimentos tristes, dolorosos que a gente teve na vida enquanto encarnado, leva um bom tempo. E é preciso uma consciência ou um grau de espiritualidade daquela criatura bem elevado para que ele se aperceba de que realmente ele não precisa mais estar passando por aquilo. Joana de Ângeles, essa frase aqui, ó, o que fazemos com aquilo que sabemos? É isso que eu vivo cobrando de mim mesmo e cobrando também dos amigos que nos escutam. Eu copiei dela essa frase. Ela diz assim, ó: após 20 séculos de cristianismo, 21 agora não, 21 séculos. Após quase 21 séculos de cristianismo e mais de um século de espiritismo, a indiferença pelas questões espirituais surpreende, gerando sofrimento e desesperação.
O homem que sonha na atualidade com outros céus e outras terras fora do sistema solar, amante das ciências e da tecnologia, quando enfrenta a própria realidade como ser imortal, perturba-se, apresentando a mente dominada por sombras e os sentimentos esmagados pelos receios e as incertezas cruéis. A morte ainda se lhe afigura como sendo a grande destruidora das suas ilusórias construções de prazer e alegria. Fosse-lhe possível, e concederia à organização física a perenidade, recusando-a, porém, fora dos grilhões materiais e atormentando-se desnecessariamente. Então é isso, a gente precisa estar atento. Desencarnou, como é que eu preciso me ver enquanto espírito? Quais são as consequências daquilo que eu adquiri de conhecimentos espirituais que podem me favorecer, inclusive para o meu estado mental? E quando a sua mente está sã, o seu corpo perispiritual também vai ficar sã. Tudo é uma questão de vislumbrarmos uma realidade espiritual na qual ela também cobra da gente tudo aquilo de bom e de bem que a gente vem construindo. A lei de causa e efeito, ela existe e existirá sempre. E o que Jesus veio trazer para a gente de conhecimentos e de ensinamentos é de que quanto mais a gente amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos, mais interagindo bem com as leis de Deus nós estaremos. E aí encontraremos paz, tranquilidade, discernimento, esclarecimento e lucidez em nossas vidas para contemplar o que há de bom e de belo que Deus nosso Pai oferece a cada um de nós. Vamos dar continuidade aqui. O que é que nós temos aqui? Agora a gente vem para a parte triste e difícil, pesada, que é sobre suicídio. Emmanuel, lá em O Consolador, faz o seguinte esclarecimento para a gente a respeito dessa situação. Ele diz assim, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Esclarecendo-vos quanto a essa exceção, se o homem é escravo das condições externas da sua vida no orbe, é livre no mundo íntimo. Razão porque, trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso aquele que se arruína, desmantelando as próprias energias. Veja como isso é grave. Os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmos. Daí o complexo de suas dívidas dolorosas. E existem ainda os suicídios lentos e gradativos, provocados pela ambição ou pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigosos para a vida da alma quanto os que se observam de modo espetacular entre as lutas do mundo. Essa é a razão pela qual tantas vezes se batem os instrutores dos encarnados pela necessidade permanente de oração e de vigilância, a fim de que os seus amigos não fracassem nas tentações. Todas as vezes que eu penso em suicídio, eu estou já pensando em contrariar a lei de Deus, eu já estou pensando em causar a mim um grande sofrimento. Porque assim, até o fluido vital que nos é oferecido por Deus nosso Pai, para que a gente cumpra a nossa existência num tempo hábil, num tempo no qual a gente possa passar para vencer as nossas imperfeições, aquele fluido vital que não se dispersa, vai trazer também à pessoa muita perturbação, porque enquanto ele tiver fluido vital a ser
espargido, ele vai estar relembrando o mal que ele cometeu a si mesmo, o mal que ele cometeu contra a divindade, contra Deus nosso Pai, que lhe ofereceu de presente um corpo para que ele usufruísse através dessa matéria, desse corpo, tudo que ele precisa realizar para a construção da sua vida futura, para a construção do seu progresso espiritual. É falta grave. É por isso que os benfeitores amigos espirituais informam a gente que Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, acolhe através da sua falange de espíritos amigos ligados a ela, espíritos em situação muito difícil, deplorável mesmo, por conta de terem cometido tal engano em relação às suas vidas. É muito triste, muito delicado, sim, e é preciso que a gente esteja atento, inclusive, em relação àquelas pessoas do nosso convívio que pensam de alguma sorte tirar suas vidas. E a doutrina espírita oferece a gente um cabedal de informações como essa, para fazer com que a gente pelo menos tente ou consiga, queira Deus, tirar do pensamento daquele nosso irmão essa ideia de suicídio. Bom, está lá no livro Mãos Marcadas uma história muito curiosa, é de espíritos diversos, esse Mãos Marcadas, espíritos diversos na psicografia de Chico Xavier. E tem lá uma mensagem de um espírito chamado Antônio Americano do Brasil. Vejam que curioso ele fala: a existência no corpo de carne é a chapa negativa. Ele faz uma referência aí, gente, à fotografia. A morte é o banho revelador da verdade, porque a vida espiritual é a demonstração positiva da alma eterna. Em nós mesmos reside a luz imperecedora que em nosso caminho fará tudo claro, quando a nossa consciência, já esclarecida e responsável, se vê desnuda pelo sopro da desencarnação. Por isso, aquela recomendação: brilhe a vossa luz. Eu vou ter que acelerar aqui um pouquinho o nosso ritmo para ver se a gente consegue terminar no horário. Eu já vou pedir desculpas a vocês e vou pedir mais 5 minutinhos, porque já era para a gente estar encerrando. Vou pedir 5 minutinhos para ver se a gente consegue terminar. E uma coisa curiosa: ô Max, mas me diz uma coisa, é possível a nossa encarnação ser interrompida ou postergada? Será que existe a possibilidade de minha encarnação ser postergada? Não. Está planejado que Maxwell vai desencarnar, digamos, hoje. Mas espera aí, se ele desencarnar hoje, outras pessoas que precisam muito da ajuda do trabalho dele não terão essa ajuda. E aí, vamos dar uma colher de chá, vamos dar para ele mais um ano. Será que isso não é possível? Será que isso é justo? Será que é injusto? Como funciona isso? Aí, Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro Vida e Morte, né? Vida além da morte, uma coisa assim. Ele diz assim, deixa eu ler daqui, né? Até melhor. Temas da vida e da morte. Temas da vida e da morte. Aí ele diz assim, ó: em casos especiais, de acordo com os valores individuais e o efeito que causam suas vidas em outras vidas, a morte pode ser antecipada ou postergada, com vistas aos benefícios que decorrem da interrupção ou a determinado programa de trabalho. Então, assim, Manuel Filomeno de Miranda está dizendo para a gente que, dependendo da minha situação espiritual, se eu vou prejudicar um número muito grande de pessoas, a minha morte ela pode ser antecipada. Mas se eu sou um espírito que posso contribuir de alguma sorte e muito para uma gama muito grande de espíritos, ou realizar um trabalho no qual a espiritualidade deseja, ela também pode ser postergada.
Não é bom a gente também entender disso, saber disso, para a gente ter mais responsabilidade com as coisas que nós estamos fazendo, realizando em nossas vidas? Tem uma história do engano também, que o céu e o inferno traz para a gente em relação ao engano, em relação à morte. Diz assim, ó: frequentemente espíritos de certa inferioridade moral acreditam-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida, mas ainda vivos na carne. É essa a referência que o céu e o inferno vem trazer para a gente, e dizer desse engano, que ficam aí perambulando na vida material enquanto espíritos, e sofrendo e sem entender, achando que estão vivos. A gente também se depara muitas vezes nas nossas reuniões mediúnicas com essa realidade espiritual de alguns dos nossos irmãos. Bom, e sobre religião e mistificação? Como é que a religião pode contribuir para o nosso esclarecimento ou simplesmente mistificar essa história do fenômeno da morte? Está lá no livro Reencontro com a Vida. A psicografia é de Divaldo e o espírito é Manuel Filomeno de Miranda também. Diz assim, ó, isso é bem interessante, gente. Morte é vida em toda a sua plenitude, tá vendo? Sempre vivos. Morte é vida em toda a sua plenitude. Os aparatos com que a ilusão vestiu o imaginário das pessoas dão-lhe um significado e apresentação irreais, que devem ser desmistificados, tornando-se um fenômeno natural em torno da organização biológica de todos os seres. Em injustificáveis mecanismos de fuga em torno da imortalidade, os cultos religiosos criaram toda uma complexa ritualística para iludir os seus fiéis, organizando espetáculos injustificáveis para encobrir o fenômeno mediante comportamentos sociais extravagantes, uns e fúnebres outros, mantendo os equívocos em torno da sobrevivência do espírito. Então, assim, são muitas as religiões e são muitas delas que encaram o fenômeno da morte de forma equivocada ou não. É preciso que a gente seja muito criterioso para a gente realmente, verdadeiramente, alavancar daquilo que a gente está recebendo as verdades espirituais incontestáveis. Sintonias e afinidades. Eu não vou falar sobre isso agora não, porque já estamos, né? Eu acho que tem coisas aqui mais interessantes para a gente falar, porque senão eu vou estourar muito tempo, gente. Tem o enganoso temor. Esse enganoso temor também ainda é desse livro, ó. Temas da vida e da morte, de Divaldo Pereira Franco na psicografia, né? E o Manuel Filomeno de Miranda trazendo a mensagem. Diz assim, ó: o temor da morte resulta de vários fatores, entre eles o instinto de conservação da vida, a predominância da natureza animal, o temporário ouvido da vida espiritual, de onde procede o conteúdo das religiões, que dão uma visão distorcida do que sucede depois dela, e o receio de aniquilamento da vida por falta de informações corretas a respeito do futuro da alma e daquilo que lhe está destinado. Por isso a doutrina espírita ela é tão maravilhosa para a gente, porque ela traz para a gente, através da palavra dos espíritos, que vida é sempre vida, e que não há morte, que há realmente transformações. O amadurecimento íntimo que decorre da vivência equilibrada e do conhecimento que o estudo e a experiência propiciam favorece a confiança na sobrevivência, anulando o injustificável medo da morte. Doutrina espírita trazer para a gente esse entendimento. Muito bem. Aqui eu voltei, né? Perdão. A gente já está atrasado, e eu atrasando ainda mais, né? Vamos lá. E o conhecimento do Espiritismo? Traz a gente alguma vantagem em relação ao fenômeno da morte? Está lá no Livro dos Espíritos, gente. Quem quiser vai ver na questão 165, ó. Diz assim, ó:
O conhecimento do Espiritismo exerce influência muito grande sobre a duração da perturbação por ocasião da morte. Por isso que o Espírito já antecipadamente compreendia a sua situação, mas a prática do bem e a consciência pura são os que maior influência exercem. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 165. Ajuda muito, mas é preciso que a gente tenha também que valorizar e realizar, fazer da nossa prática cotidiana os ensinamentos que os benfeitores amigos espirituais já nos trouxeram. Então, gente, com Jesus e por Jesus, esse fascínio que Jesus exercia sobre todos que o defrontavam, derivava da sua superioridade espiritual. Ao seu lado, a morte a ninguém se afigurava como o fim da vida, mas representava uma porta de acesso à vida. Faze uma avaliação dos teus atos e considera se estás em condição de partir, colocando a vida espiritual em primeiro plano nas tuas atividades e conduta. A vida passará a ter sentido superior. Olha a dica. Sairás da torpe situação em que te debates e lutarás com mais decisão pela conquista de ti mesmo, em consequência da tua paz. Joana de Ângeles, olha, gente, que lição, que sugestão maravilhosa de Joana de Ângeles para nós. Para concluir, queria dizer aos meus amigos, amigas, os encarnados e desencarnados que aqui se encontram, que eu não sou um médium ostensivo, mas que certa vez um espírito amigo, dirigente dos trabalhos do Grupo Espírita Francisco de Assis, ele disse assim para mim, que todas as vezes que eu estava interessado em levar uma mensagem de bem para alguém, espíritos simpáticos, as minhas ideias se aproximavam de mim, e que eles contribuíam para que a gente pudesse, ao final dessa tarde de estudos, me perdoem pelo horário, para que a gente trouxesse para vocês essa mensagem. Nesta tarde que se finda, com o Espiritismo a orientar, aprendemos com os livros que a vida é secular. Somos filhos de Deus Pai, temos muito o que aprender. Com Jesus, que é nosso guia, a nós todos oferecer. As verdades que libertam dos enganos e tormentos. Somos filhos de um Pai que explica o sofrimento. Com Jesus e por Jesus, sigamos firmes para a luz, que ela brilhe em nós todos, como recomendou Jesus. Muito obrigado pela paciência, me perdoe pelo avanço aqui das horas. Que Deus abençoe muito e sempre esta casa de oração e de trabalho, e que vocês possam prosseguir, trazendo a espíritos encarnados e desencarnados sempre, gente, a consciência, a informação de que nós estamos sempre vivos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Muito bem, meus irmãos, né? Graças a Deus temos aí um estudo, né, sobre a questão dessa transformação. Sempre vivos, muito boa essa abordagem, né? Sempre vivos. E aprendemos muitas coisas, e a questão da pessoa pode antecipar e pode postergar, mas tomara que postergue a minha, né? Porque ninguém quer ir. Ele tem espírita, mas quer ficar, né? Mas quando chega a hora, a gente vai, né? E que possamos seguir essas orientações, são muito importantes, de fazer a nossa parte, viver bem, para poder desencarnar bem, chegarmos bem ao mundo espiritual. Então, Marcos, muito obrigado por sua presença, viu? Leve nosso abraço, nossa irmã Andréa também, que veio, sua esposa. Os irmãos possam leve nossos abraços também a toda a equipe do Jeff, um pessoal muito querido, e deu aquela saudade boa, né? E os trabalhos que realizamos aí, especialmente das amizades. Mandar um abração para todos, tá certo? Bom, então para finalizarmos, né, vamos repetir alguns avisos. Nós estamos
nesse carnaval, tendo um evento aqui em Caruaru, que é o 21º SEAG, que começou hoje, teve uma primeira palestra, mas terá uma palestra amanhã e outra na terça-feira. A de amanhã é do nosso irmão Deninho Andrade, que vai tratar do tema Jesus, a essência do Espiritismo. E, por sinal, nosso irmão Max tratou exatamente disso. A essência do Espiritismo é Jesus. E faz toda a diferença no fenômeno da morte, né? Muito bem. E na terça-feira, nós teremos nosso irmão Luiz Fernando Lopes, que vai tratar do tema o Espiritismo e a vida mental. Então, esse evento aí, o evento como um todo, o tema central foi o Espiritismo e a pacificação da alma. Ele está ocorrendo na AME, aqui de Caruaru, um centro conhecido, um dos mais antigos aqui da cidade, e é uma realização do Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru. Muito bem. Nossos estudos quinzenais, tá certo? Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos na ótica de Emmanuel. Então, no mês de fevereiro, já tivemos no dia 6, foi essa última terça-feira, e teremos agora só no dia 20, tá certo? E às 19h30. O outro aviso, semana que vem, nós temos o palestrante sou eu, e vamos tratar do tema Senhor, que quereis que eu faça. No outro domingo será a nossa irmã Isola, que é da casa, Isola de Marilac, que vai tratar do tema relacionamentos. Até onde devo ir? É o tema que ela vai abordar. Então, esse é o nosso programa de trabalho, de estudo e de palestras. Os trabalhos assistenciais continuam. O nosso projeto Aninhando Mães, ele está retomando agora. É a parceria que a gente tem com o posto de saúde aqui da Nova Caruaru, e atendemos as gestantes aqui da região, da comunidade em situação de vulnerabilidade. E temos o trabalho das vibrações na quarta-feira. Quem quiser colocar seu nome, nosso irmão Tarcísio orienta ali no livro, né? Tá certo? E, por enquanto, são essas atividades que a gente realiza. Quem quiser tomar o passe, aguarda um pouquinho, pode aguardar sentado, que a gente vai chamando, a equipe vai chamando. Mas vocês podem tomar o passe daqui a pouquinho, tá? É isso. Então, vamos encerrar com a prece. Vou pedir, nesse momento, o nosso irmão Pedrinho, por favor, venha fazer a prece. Senhor Jesus, ao Senhor boa tarde, Divino Amado Mestre, e essa semana seja paz e amor, perdão para todos nós podemos receber com alegria toda a paz e toda a saúde necessária para nossas vidas materiais e espirituais. E sendo assim, com a rogatória do nosso irmão, damos permissão a Deus e a Jesus para concluirmos essa primeira parte dos nossos trabalhos. Muita paz para todos, que todos possam voltar em paz para os seus anos. Assim seja.